Sumário pré-requisitos. Referenciais cartesianos em duas dimensões é o capítulo que vamos abordar nesta aula. Vamos falar de retas paralelas aos eixos e bissetrizes dos quadrantes. Os pré-requisitos necessários para compreender esta aula é ter algumas competências na área de conjuntos e conjuntos numéricos. Deverá, em particular, o estudante ter conhecimento de conjuntos numéricos tais como números naturais, números inteiros, números racionais e números reais. Conceitos fundamentais a reter e palavra-chave. No fim desta aula, pretendemos que um estudante saiba diferenciar as características ortonormado e monométrico num referencial bidimensional, representar num referencial ortonormado retas paralelas aos eixos coordenados e as bissetrizes dos quadrantes par e ímpar. Representar no referencial ortonormado regiões definidas por condições que definam semiplanos limitados por as retas anteriores e pelos eixos coordenados. Palavra-chave: referencial, ortonormado, reta horizontal, reta vertical, bissetriz e região. A origem dos referenciais cartesianos está associada a uma situação do cotidiano muito simples de Descartes, notável matemático e filósofo francês do século XVII. Um dia, estava Descartes a observar os movimentos de uma mosca no teto e pensou que para os registar seria vantajoso utilizar uma folha quadriculada com medidas verticais e horizontais. Portanto, esta situação caricata de estar a observar os movimentos de uma mosca do céu, de uma mosca no teto, justifica-se de alguma forma porque Descartes diz que tinha uma saúde muito débil e que passava durante um ano longas temporadas acamado e, portanto, é natural que, coitado, digamos que, para se distrair, devia fazer de tudo, naturalmente, e, portanto, daí a situação caricata de estar a observar os movimentos de uma mosca no teto. Portanto, pretendeu registar os movimentos e, para isso, achou que uma folha quadriculada com uma escala vertical e horizontal poderia permitir isso. Esta ideia deu origem à utilização de um referencial definido por dois eixos, com uma origem comum para representar pontos do plano associados a pares ordenados. O adjetivo cartesianos resultou do facto do nome de Descartes dizer-se Cartésios em latim. Portanto, há muitas palavras na geometria, muitas designações que utilizam cartesianos em homenagem a este grande matemático Descartes. Em homenagem a Descartes podemos encontrar expressões na matemática como gráficos cartesianos, coordenadas cartesianas, etc., entre muitas outras. Portanto, é muito comum a expressão cartesiana associada a outras expressões, nomeadamente da geometria. Quando localizamos um ponto num mapa, estamos a utilizar obrigatoriamente um referencial cartesiano. Cada ponto do mapa mundi pode ser localizado com a indicação da latitude e longitude. Por exemplo, o centro da cidade de Luanda tem coordenadas 8 graus e 50 minutos sul e 13 graus e 14 minutos este. Aqui, 1 minuto corresponde à 60ª parte do grau, ou seja, 60 minutos vão corresponder a exatamente 1 grau. Portanto, aqui neste caso, 50 minutos significa que estamos muito próximos do 60 e é quase, portanto, mais 1 grau. Portanto, está quase a 9 graus sul e 13 graus e 14 minutos este. E já agora 1 grau vai ser igual à 90ª parte de um ângulo reto. Portanto, se dividirmos um ângulo reto em 90 partes iguais, cada uma dessas partes tem uma amplitude de 1 grau. Temos aqui, portanto, um mapa mundi e, portanto,
qualquer ponto da Terra é localizado com 100% de precisão através das suas coordenadas de latitude e longitude. Portanto, em particular, Luanda tem o centro da cidade de Luanda, não é? Porque Luanda não é apenas um ponto, mas falarmos no centro da cidade de Luanda pode ser considerado um ponto, tem estas coordenadas. O mapa seguinte foi obtido no Google Maps, portanto, no endereço www.maps.google.pt podem obter um gráfico semelhante e indica o centro da cidade de Luanda. A pesquisa pode ser feita através das coordenadas latitude e longitude ou o nome da localidade. Portanto, aqui temos o mapa que se obteve a partir do Google Maps e, portanto, se escrevermos no Google Maps Luanda, aparece-nos de imediato esta imagem que podemos ampliar para ver com mais detalhe. É possível neste site procurar por uma localidade ou simplesmente introduzir as suas coordenadas de latitude e longitude, que somos de imediato conduzidos ao local. Um referencial cartesiano do plano é constituído por duas retas orientadas, às quais chamamos eixos, que se intersetam num ponto que se denomina por origem do referencial. O eixo horizontal denomina-se por eixo das abscissas e o outro eixo por eixo das ordenadas. Cada ponto do plano pode ser identificado de forma única por um par ordenado AB, onde A é denominado por abscissa e B a ordenada. Podemos também chamar A a primeira coordenada e B segunda coordenada do ponto. Temos aqui dois exemplos. No gráfico da esquerda, temos, portanto, um referencial que tem os eixos que, sem ser perpendiculares um ao outro. Temos que o eixo horizontal, como foi dito, é denominado por eixo das abscissas. O eixo, que não é o vertical, mas sim o outro eixo, é o eixo das ordenadas. E temos que um ponto que aparece assinalado tem de coordenadas AB. A abscissa é A e a ordenada é B. A abscissa e a ordenada do ponto A. No gráfico da direita, temos um outro referencial, desta vez com os eixos perpendiculares. Novamente o eixo horizontal, eixo das abscissas, e o outro eixo, que neste caso também se pode falar de eixo vertical, eixo das ordenadas, e mais uma vez o ponto A com coordenadas AB. O referencial da direita diz ortogonal, porque os eixos são perpendiculares, portanto a palavra ortogonal é sinónima de perpendicular, enquanto que o da esquerda já não se pode dizer o mesmo. Se a escala for igual em ambos os eixos, dizemos que o referencial é monométrico ou também se diz normado. Portanto, é monométrico ou normado. Já vamos ver nas páginas seguintes vários exemplos. Caso contrário, diz dimétrico, se não tiver a mesma escala em ambos os eixos. Quando o referencial é ortogonal e normado, ou seja, os eixos perpendiculares e com a mesma escala em ambos os eixos, é denominado por ortonormado e escrevemos abreviadamente referencial O.N, que quer dizer ortonormado, x ou y, onde x é o eixo horizontal, o y pode-se dizer que é o outro eixo, neste caso até se pode dizer que é o vertical, já que sabemos que, sendo ortonormado, os eixos são perpendiculares, e o O é a origem do referencial, o ponto de interseção dos dois eixos. Vamos ver um exemplo que inclua todas as situações relativas às características de ortogonalidade e escala nos eixos. Temos, portanto, um primeiro referencial que se pode observar que se cada traço que aparece nos eixos representar uma unidade, nós reparamos que os traços estão igualmente distanciados uns dos outros, pelo que podemos concluir que se trata de um referencial que não é ortogonal, porque os eixos não são perpendiculares, mas é monométrico, porque tem a mesma escala em ambos os eixos. Temos aqui uma outra situação em que os traços que aparecem nos eixos representarem uma unidade,
Temos, portanto, que eles estão distanciados igualmente uns dos outros, têm a mesma distância uns dos outros e, portanto, trata-se de um referencial que é ortogonal, já que os eixos são perpendiculares, e monométrico, porque temos uma escala em ambos os eixos, portanto, quer no eixo horizontal, quer no eixo vertical, que se cada tracinho representar uma unidade, podemos concluir que temos os pontos igualmente distanciados e, portanto, a mesma escala em ambos os eixos. Uma terceira situação é um referencial em que o eixo horizontal tem uma escala, se cada traço representar uma unidade, tem uma escala diferente no eixo horizontal, uma escala diferente no eixo vertical. Nota-se claramente que no eixo vertical os traços estão mais distanciados e, portanto, se representar cada traço uma unidade, temos, portanto, um referencial que é não ortogonal e não monométrico. Portanto, não tem eixos perpendiculares e, além disso, não tem a mesma escala em ambos os eixos. Última situação possível é um referencial ortogonal, porque os eixos são perpendiculares, só que não monométrico, porque, representando cada traço uma unidade, temos que, no eixo horizontal, os traços estão mais distanciados do que no eixo vertical. Isso vê-se de uma forma clara. Temos, portanto, 4 tipos de referenciais, sendo que os que vamos utilizar mais são os da direita. Ou seja, vamos utilizar os referenciais ortogonais e monométricos, que é este caso aqui de cima, e vamos também trabalhar, menos vezes, mas também algumas, com o referencial ortogonal e não monométrico. Portanto, ou seja, basicamente trabalhamos sempre com eixos perpendiculares, mas por vezes a escala do eixo dos y é diferente da escala do eixo dos x. O conjunto de todos os pares ordenados de números reais designa-se por R² e é igual ao produto cartesiano de R por R, ou seja, o produto cartesiano do conjunto R pelo conjunto R. Deste modo, R² é o conjunto constituído pelos pares ordenados XY, onde x pertence a R e y pertence a R. Cada par ordenado AB corresponde a um único ponto que denotamos com uma letra maiúscula, por exemplo, A, B, C, etc. E escrevemos A, que tem de coordenadas AB. Por exemplo, vamos ver um exemplo. Representemos no referencial ortonormado da figura os pontos do plano correspondentes aos pares ordenados A de coordenadas 1, 2, B de coordenadas -2, 1, C de coordenadas -2, 2, etc. Temos, portanto, um referencial ortonormado, eixos perpendiculares e mesma escala em ambos os eixos, e vamos então representar o ponto A. Temos, portanto, o ponto A. Para representar o ponto de coordenadas 1, 2, começamos por marcar a primeira coordenada no eixo dos x, que toma o valor 1. Em seguida, marcamos a segunda coordenada do ponto A, que é 2, no eixo dos y. Traçamos uma reta vertical que passe no ponto da abscissa 1. Portanto, este ponto, como é um ponto do eixo dos x, tem de coordenadas 1, 0. Começo já por adiantar. Portanto, traçamos uma reta vertical, ou se quisermos paralela ao eixo dos y, que contenha o ponto de coordenadas 1, 0. E depois vamos traçar uma reta horizontal que contenha outro ponto, que é um ponto que, sendo um ponto do eixo dos y, tem de coordenadas 0, 2. Qualquer ponto do eixo dos y tem de coordenadas 0b, neste caso 0, 2. E o ponto de encontro destas retas é que vai ser o ponto de coordenadas 1, 2 e, portanto, o ponto A. Vamos fazer o mesmo para o ponto B de coordenadas -2, 1. Temos, portanto, o ponto -2, 0 assinalado no referencial. Segue-se o ponto de coordenadas 0, 1. Traçamos uma reta paralela ao eixo dos y que passe no ponto de coordenadas -2, 0. Segue-se uma reta horizontal que passe no ponto de coordenadas 0, 1. E de seguida, o ponto de interseção das duas retas é o ponto de coordenadas -2, 1, portanto, o ponto B. Portanto, este processo é semelhante num referencial não ortonormado, ou seja, quando os eixos não são perpendiculares, podem-se obter as representações dos pontos precisamente com o mesmo método. Neste caso,
quando traçamos uma reta paralela ao eixo dos y. Se o eixo dos y não for perpendicular ao eixo dos x, não há problema nenhum, desde que ela seja paralela ao eixo ou outro eixo, ficam os pontos marcados com rigor. Vamos passar para o ponto de coordenadas menos 2, 2 e começar por representar o ponto de coordenadas menos 2, 0, que já está, portanto corresponde ao ponto que já estava assinalado como a abscissa do ponto B. Marcamos agora o ponto de coordenadas 0, menos 2, reta vertical que contenha o ponto menos 2, 0, reta horizontal que contenha o ponto 0, menos 2. Segue-se então que o ponto de interseção destas duas retas é o ponto de coordenadas menos 2, 2. Ponto D. D de coordenadas 3, menos 1. Marca-se o ponto 3, 0 no eixo horizontal. Marca-se o ponto 0, menos 1 no eixo vertical. Reta vertical que contém o ponto 3, 0. Reta horizontal que contém o ponto 0, menos 1. E o ponto de encontro, o ponto de interseção destas duas retas, é o ponto de coordenadas 3, menos 1, portanto o ponto D. Terminemos com os exemplos mais básicos de todos, que é o ponto E de coordenadas 0, 3, fica simplesmente um ponto do eixo dos y, e o ponto F, que é o ponto de coordenadas menos 4, 0, fica, portanto, um ponto do eixo dos x. Os eixos coordenados dividem o plano em 4 quadrantes. Temos, portanto, um referencial ortonormado, OXY, ou XOY, costuma ser das duas formas. E temos o primeiro quadrante, que é caracterizado por ter as abscissas e as ordenadas positivas. Por exemplo, o ponto que está assinalado na figura tem de coordenadas 2, 1. Portanto, a abscissa, que é 2, é positiva e a ordenada, que é 1, também é positiva. Temos o segundo quadrante, que é caracterizado por ter a abscissa negativa, as abscissas negativas e as ordenadas positivas. Por exemplo, neste caso, o ponto assinalado é o menos 2, 1, tem de facto o x, que é menos 2, a abscissa negativa e ordenada positiva. Segue-se o terceiro quadrante, caracterizado por ter as abscissas negativas e as ordenadas negativas. Neste caso temos o ponto menos 2, menos 1, portanto tem ambas as coordenadas negativas. E o último, que é o quarto quadrante, com abscissas positivas e ordenadas negativas. Por definição, os eixos coordenados não pertencem a nenhum eixo. Portanto, temos que o eixo do x e o eixo dos y, os pontos do eixo do x, por exemplo, têm de coordenadas A, 0. Ou seja, tem uma abscissa que é A e tem uma ordenada que é 0. E, portanto, temos o caso que a ordenada não é nem positiva nem negativa, porque 0 não tem, portanto, sinal, não é positivo nem negativo. Neste caso, consideramos que o eixo do x não pertence a nenhum quadrante, o mesmo se passa com o eixo dos y. Temos, portanto, como já foi dito, que o primeiro quadrante contém os pontos com abscissa e ordenadas positivas, ou seja, o x tem que ser maior do que 0 e o y tem que ser maior do que 0 também. O segundo quadrante tem as abscissas negativas e as ordenadas positivas. O terceiro quadrante contém os pontos de abscissa e ordenada negativas. O x e o y têm que ser menores do que 0. E o quarto quadrante, abscissa positiva e ordenada negativa. Vamos prosseguir com as condições que definem as retas paralelas aos eixos. A reta vertical que contém o ponto A0 é definida pela condição x igual a A. Os pontos desta reta são da forma AY, onde y pertence a R. Portanto, y é uma variável livre que pertence a R. Temos, portanto, um referencial ortonormado, x ou y, e temos a reta de equação x igual a 2. Portanto, é uma reta paralela ao eixo dos y, portanto, é uma reta vertical que contém o ponto de coordenadas 2, 0. Temos agora que qualquer ponto desta reta, como estamos a observar o primeiro, tem de coordenadas, neste primeiro caso, 2, 1. Um outro ponto tem de coordenadas 2, 2. Um terceiro ponto tem de coordenadas 2, menos 1. E, portanto, de certo,
já observou que qualquer ponto de uma reta vertical da equação x igual a 2 tem a abscissa igual a 2. É como está aqui apresentado. Os pontos são da forma a, y, onde y pertence a R. Neste caso são da forma 2y, onde o y pertence a R. Temos, portanto, o ponto de coordenadas 2, menos 1. A abscissa, portanto, é 2. 2, 0. 2, 1 e 2, 2. Todos estes pontos têm abscissa igual a 2. E a ordenada livre. Temos uma segunda reta, a reta de equação x igual a menos 1, portanto caracterizada pelas abscissas serem todas iguais a 1. E, portanto, qualquer ponto desta reta vertical tem as abscissas iguais a menos 1, ou seja, os pontos são do tipo menos 1, 5, menos 1, 10, menos 1, menos 1000, menos 1, 0, todos eles da forma menos 1y, onde o y pertence a R. Por outro lado, a reta horizontal que contém o ponto 0b é definida pela equação y igual a b. A ideia é análoga à anterior. Os pontos da reta de equação y igual a b são da forma xb, onde o x pertence a R, portanto é livre. E nada melhor do que um exemplo, referencial ortonormado x ao y. E a reta de equação y igual a 2, portanto a reta paralela ao eixo dos x, portanto horizontal, que contém o ponto 0, 2. E temos, portanto, que o primeiro ponto assinalado é o ponto de coordenadas 1, 2, que é de facto um ponto que tem ordenada 2. O segundo ponto, 2, 2, portanto, novamente com ordenada 2. E um terceiro ponto, menos 1, 2, portanto, novamente um ponto com ordenada 2. Portanto, a segunda coordenada dos pontos desta reta é sempre 2, enquanto que a primeira coordenada é livre, portanto, é possível ter um ponto de coordenadas menos 1 milhão, 2. Desde que a segunda coordenada seja 2, é ponto da reta. Temos aqui agora um segundo exemplo, a reta y igual a menos 3, caracterizada por ter os pontos do referencial que tem ordenada igual a menos 3. No plano, a condição x maior do que a representa o que chamamos de semiplano fechado e é formado pelos pontos com abscissa superior ou igual a a. Temos, portanto, esta região do plano que, em termos geométricos, é a região que se encontra à direita da reta x igual a a, incluindo inclusivamente a reta. Portanto, são os pontos todos que têm abscissas superiores a a. No caso de termos a condição x menor ou igual do que a, representa igualmente um semiplano fechado, mas desta vez com os pontos de abscissa inferior ou igual a a. Temos aqui um gráfico, um exemplo. Em termos gráficos, é a região do plano que se situa à esquerda da reta x igual a a, da reta de equação x igual a a, incluindo a própria reta. Portanto, caracterizado pelos pontos que têm abscissa inferior ou igual a a. No plano, a condição x maior do que a representa um semiplano aberto formado pelos pontos com abscissa superior a a. E a diferença que se haverá relativamente ao caso anterior é que a reta da equação x igual a a já não pertence à região, por isso é que se chama semiplano aberto. Do mesmo modo, x inferior a a representa um semiplano aberto formado pelos pontos de abscissa inferior a a. Portanto, novamente, não é incluída a reta x igual a a e, de resto, é uma situação análoga à anterior. No plano, a condição y maior ou igual do que b representa um semiplano fechado formado pelos pontos com ordenada superior ou igual a b. Temos, portanto, esta situação geométrica caracterizada por serem os pontos que estão acima da reta de equação y igual a b ou na própria reta. E, se for y menor ou igual do que b, será a mesma coisa, só que agora temos a região abaixo da reta de equação y igual a b ou também na reta y igual a b. Portanto, inclui também a reta, este conjunto de pontos. Temos, portanto, que são os pontos com ordenada inferior ou igual a b. Do mesmo modo, y maior do que b representa um semiplano aberto. Neste caso, comparativamente com o anterior, a única diferença é que não inclui a reta y igual a b. E do mesmo modo, y menor do que b representa o semiplano aberto, mas agora abaixo da reta y igual a b, sem incluir a própria reta. Portanto, pontos com ordenada inferior a b no caso da direita e com ordenada superior a b no caso da esquerda. Bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta que divide
ao meio os primeiro e terceiro quadrantes. Temos, portanto, que ela é definida pela equação y igual a x, uma vez que todos os pontos desta reta são da forma xx, por exemplo, 2, 2, 3, 3, 4, 4, menos 1, menos 1. Vamos ver a sua representação gráfica. Temos, portanto, que será esta reta, uma vez que já foi visto que este quadrante é o primeiro quadrante, este aqui é o terceiro quadrante e, portanto, chama-se bissetriz de quadrantes ímpares por divide ao meio o primeiro e terceiro quadrantes. Portanto, bissetriz dos ímpares, o primeiro e o terceiro, são os ímpares. Naturalmente, com o segundo e o quarto vão ser os pares. Qualquer ponto desta reta é da forma xx. Neste caso, temos aqui um exemplo que é 1, 1. Portanto, tem a abscissa igual à ordenada, este ponto. Aqui também, menos 1, menos 1. Se considerássemos este, mais ou menos, que eu estou aqui a assinalar, seria 2, 2. E assim por diante. Portanto, todos os pontos desta reta têm a abscissa igual à ordenada. Temos agora a situação da bissetriz de quadrantes pares, que é a reta que divide ao meio o segundo e quarto quadrantes. Temos, portanto, que a reta é definida pela equação y igual a menos x, porque os pontos da reta vão ser da forma x menos x, onde x pertence a r, ou seja, tem a ordenada simétrica da abscissa. Temos aqui a reta, portanto, que divide ao meio o segundo quadrante, que é este que estou a assinalar, e o quarto quadrante. E temos então que os seus pontos são da forma x menos x. Este primeiro exemplo que estamos aqui a ver é o ponto de coordenadas menos 1, 1. Portanto, temos a ordenada simétrica da abscissa, ou a abscissa simétrica da ordenada, pode ser das duas formas. Este outro ponto tem de coordenadas 1, menos 1. Portanto, abscissa e ordenadas simétricas. De uma forma geral, qualquer ponto desta reta tem a abscissa simétrica da ordenada. É natural que tenha de equação y igual a menos x. Deixamos aqui alguma bibliografia utilizada na realização deste trabalho.